gente começar a nossa reflexão, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, quando vocês tinham ali seus 5, 6, 7 anos, quando vocês eram crianças, o que vocês queriam ser quando crescessem? Vocês ainda lembram disso? Vocês queriam ser médicos, queriam ser professores? O que vocês queriam ser? Eu lembro que durante uma boa época eu queria ser bombeiro, e eu achava isso bem interessante, porque eu gostava muito de queimar as coisas, então eu achava que tinha alguma coisa a ver. Lembram disso? É interessante. Quem tem filho sabe. Os meus filhos têm 5, 7 anos, mas eles já sabem, ou já têm sonhos do que eles querem ser. Por que uma criança tão cedo já tem isso dentro de si? Bom, certamente não é por questões financeiras. Nessa idade eles não têm preocupação com boleto, eles não têm eles muitas vezes nem sabem direito como funcionam essas questões financeiras. Então por que eles já querem ser algo? Por que eles já sonham com uma profissão e com um trabalho? Bom, o que os estudiosos da nossa época dizem é porque nós, dentro de nós, temos um desejo, que começa desde muito pequeno, de fazer algo significativo. Todos nós temos o desejo de fazer algo importante, que tenha valor. Nós estamos conversando nas últimas semanas, que todos nós temos a necessidade de encontrar sentido para a nossa vida. De acordo com o filósofo Mário Sérgio Cortella, isso significa que todos nós queremos ver significado, importância, valor na nossa vida. Então é natural que nós queremos encontrar sentido através do nosso fazer, construindo coisas relevantes. A gente quer construir uma vida que vale a pena, construir uma vida que tem valor, fazendo coisas que nós consideramos importantes. A gente busca sentido no nosso fazer. Mas o que a gente vai ver hoje é que se a gente não calibrar esse desejo, essa vontade, a gente pode terminar realmente bastante mal. Bom, como nós normalmente fazemos isso? Como nós normalmente buscamos sentido no nosso fazer? Percebe que comigo esse esquema ele pode ajudar a gente bastante. Nós primeiro tentamos encontrar algo que vale a pena. Ou seja, diante de tantas coisas, a gente encontra coisas que nos cativem. Ou seja, a gente vai vivendo e de repente percebe um curso que nos chama atenção. A gente vai vivendo e de repente uma profissão nos faz brilhar os olhos, uma atividade cativa a gente, então algo cativa o nosso coração, isso aqui é importante, isso aqui vale a pena. Qual é o passo seguinte? Nós nos entregamos a isso, para fazer algo, construir algo, a gente dedica o nosso tempo, a nossa energia, a nossa criatividade naquilo que primeiro nos cativou, certo? A gente desenvolve essa profissão, a gente faz aquele curso, a gente se aperfeiçoa naquela atividade. O que a gente quer com isso? Lá no fundo, nós queremos de alguma forma que as pessoas percebam o nosso valor e a nossa capacidade. Lá no fundo a gente quer algum tipo de reconhecimento. A gente quer que as pessoas olhem para nós e digam, pois é, olha só, ele tem uma boa capacidade, ele é alguém valoroso. E de repente nesse momento talvez a gente fale assim, não, para mim isso não é tão importante. Mas pense um pouco e pense com muito carinho. Imagine que você é um compositor ou um cantor, e ninguém ouve suas músicas. Isso não iria te frustrar? Imagine que você é um pintor, um artista, e ninguém vê suas obras de arte. Você não iria se frustrar? Imagina que você é um empresário que saiu do nada, sabe aquelas histórias, o cara fez a 4ª série primária, consolidou uma empresa de extremo sucesso. Você fez isso, e imagina que ninguém conhece a tua história, ninguém ouve a tua história, ninguém sabe da tua história. Você não ia se frustrar? Ou imagina que você é um empregado, e você fez algo muito legal na sua empresa, algo realmente muito bom, que mudou ali o patamar da empresa, e que na próxima reunião de avaliação, ninguém falou nada, ninguém nem fez nenhuma menção daquilo que você fez, aquilo nem foi lembrado, nem foi citado, e nenhum tipo de gratidão foi feita. Você não ia ficar frustrado? Eu aposto que sim, porque a gente deseja com as coisas que a gente faz algum tipo de reconhecimento, que as pessoas vejam e percebam o nosso valor e a nossa capacidade. E qual o objetivo disso tudo? Grande parte das vezes o que a gente quer é uma vida mais estável,
mais tranquila, mais confortável. O que a gente quer é poder comprar as coisas que a gente gosta, o que a gente quer é poder comprar uma casa boa, um carro legal, fazer as viagens que a gente quer e poder viver e gastar a nossa fatura do cartão de crédito sem ficar contando os centavos. Correto? Se a gente dá uma olhada agora nesse quadro geral, não é assim que grande parte das pessoas, talvez até mesmo nós, vivemos? Não é assim que a gente acaba buscando sentido no nosso fazer, buscando construir algo que vale a pena? A gente primeiro vive e encontra algo que nos cativa. A gente se dedica a isso, de alguma forma a gente espera ser valorizado e reconhecido por isso. E com tudo isso a gente também quer encontrar uma vida mais confortável, segura e estável. Bom, pessoal, algo que você precisa saber é que, apesar de muita gente viver assim, talvez nós, apesar de esse ser um modelo bem atual, ele também é um modelo muito antigo. Esse modelo de vida já é detalhado na Bíblia, numa das histórias mais antigas das Escrituras, tão antiga que inclusive é difícil de colocar uma data. Em Gênesis 11, numa história que depois ficou conhecida como Torre de Babel, nós encontramos exatamente o seguinte: um grupo de pessoas que estava migrando, que saiu da sua terra e parou em determinado lugar porque alguma coisa chamou a sua atenção, alguma coisa cativou eles e eles se fixaram. Algo cativou. Então eles se dedicaram e começaram a fazer, investiram seu tempo e sua energia. E qual que era o projeto deles? Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance até o céu. Vamos fazer alguma coisa, vamos construir algo. O que eles esperavam com isso? Tornaremos o nosso nome grande. Reconhecimento. Visibilidade. E qual era o objetivo? Não seremos espalhados pela face da terra, ou seja, a gente vai ter estabilidade, conforto, segurança. O que a Bíblia fala é que praticamente desde que o mundo é mundo, nós começamos a buscar sentido dessa maneira, dessa forma. Mas o que a Bíblia também fala, e não só a Bíblia, nós temos muitos e muitos exemplos, é que esse modelo não funciona. Deixa eu dizer por quê. Sabe, quando a gente fala de trabalho, a gente falou algumas semanas atrás, numa mensagem que foi bem interessante, algumas pessoas comentaram bastante dela. A gente falou sobre limites no trabalho. Eu não quero dar a impressão para vocês de que a Bíblia fala contra o trabalho. Pelo contrário, a Bíblia em diversos momentos fala a favor do trabalho. Deus cria um mundo a partir do trabalho. Já existe trabalho no paraíso. A Bíblia é vanguarda em justamente honrar o trabalho. Mas o que a gente aprende aqui, lendo e entendendo, é que quando o trabalho, que é uma coisa boa, se torna sentido da nossa vida, ele se torna pesado. Isso é um ponto. Quando o trabalho acaba se tornando o sentido da nossa vida, sabe o que é uma das primeiras coisas que acontece? A nossa agenda se desequilibra. Eu preciso fazer algo para que a minha vida tenha valor, para que a minha vida tenha importância, para que eu mostre para os outros como eu sou importante. Eu preciso fazer e construir. Então, a minha agenda se desequilibra, eu vou me dedicar muito a isso. E quando eu vou ver, eu estou deixando minha família de lado, começa a ter brigas porque eu estou trabalhando demais. Porque a agenda está desequilibrada, eu tenho dificuldade de descansar, porque afinal de contas, como é que eu vou descansar? Eu tenho que fazer, eu tenho que construir, eu tenho que consolidar isso aqui. Dá para entender? Quando o trabalho se torna sentido de vida, quando a gente projeta nele, se a gente tiver uma carreira que decole, aí sim a gente vai ter uma vida que vale a pena, as nossas preocupações também aumentam. Porque quando alguma coisa ameaça o nosso trabalho, carreira, os nossos resultados, a nossa atividade, não está ameaçando só uma parte da nossa vida, está ameaçando o nosso sentido. Não está ameaçando uma parte do nosso projeto de vida, está ameaçando o centro do nosso projeto de vida. E aí a nossa preocupação vai nas alturas, a ansiedade vai nas alturas, a gente começa a perder noite de sono por causa de preocupação de trabalho. Essa é a ideia. Não existe nada de errado no trabalho, no nosso fazer. Pelo contrário, é algo lindo que Deus nos dá. Mas quando se torna sentido de vida, começa a se tornar pesado. Não só isso.
Quando o trabalho se torna o nosso sentido, ele também é vazio. Não só é pesado, como ele não traz o que promete. Imagina comigo, que esse pessoal ali da torre, que construiu a cidade, a Torre de Babel, imagina só comigo, que eles conseguiram concluir a sua obra. O que você imagina? Isso não está na Bíblia, porque na Bíblia eles não terminam, mas imagina comigo que eles concluíssem e construíssem aquela torre que chegasse até o céu. Você imagina que eles iam olhar para aquela torre e iam dizer: pronto, fizemos, consolidamos, concluímos, agora a nossa vida tem valor e a gente pode descansar. Eu duvido. Sabe o que provavelmente ia acontecer? Eles iam olhar para aquela torre, iam se alegrar com ela, iam fazer uma festa com ela, mas daqui a pouquinho aquela alegria ia passar, eles iam olhar para aquela mesma torre e iam dizer: mas eu acho que a gente consegue fazer uma maior, não acha? De repente, eles iriam pensar assim: poxa, ninguém está mais falando da nossa torre, vamos ter que fazer outra coisa. Ou ainda pior, o pessoal que mora naquela outra cidade atrás da montanha fez uma torre maior que a nossa, não podemos ficar para trás. Sabe por quê? Porque quando a gente trabalha e consegue consolidar alguma coisa, a gente se forma, a gente consegue uma promoção, a gente consegue o trabalho que a gente gostaria, a gente tem uma sensação que realmente nos preenche, mas que passa bem rápido. Então a gente tem a ilusão de que aquilo nos trouxe sentido, a gente só precisa fazer algo a mais. Mas na verdade é uma promessa vazia, porque o nosso fazer acaba não trazendo um sentido definitivo. Olha só, vou relembrar uma frase que nós lemos algumas semanas atrás da Madonna, que eu acho interessantíssima. O que me impele na vida é o medo de ser medíocre. Este medo é o que me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. É isso que ela está dizendo. Quando a gente consegue, a gente ganha uma alegria grande, que dá uma impressão de que encontramos sentido, mas que daqui a pouco passa e a gente precisa correr atrás de novo. Bom, não só o sucesso se torna vazio, como os recursos também. Eu não quero dizer que ter recursos não seja uma coisa boa. É legal a gente ter recursos suficientes para viver de uma forma estável, confortável, mas o que eu quero dizer para você é que você pode ter aquele salário que você sempre sonhou, a casa, o carro e a vida financeira que você sempre quis, e não tem problema nisso, mas não tenha a ilusão de que se você tiver isso, a vida vai valer a pena. Não tenha a ilusão de que se você tiver isso, você vai encontrar sentido, porque absolutamente não é isso que nos preenche. E a gente, não é só a Bíblia que diz isso, a gente tem tantos exemplos. Quantas pessoas que você já viu a história, biografias de pessoas que chegaram no ápice da carreira, que tinham recursos financeiros o suficiente para se viver, para os seus filhos e para os seus netos, e nada faltaria, mas essas pessoas continuavam dizendo que estavam vazias, assim como a Madonna. Quantas pessoas que a gente viu que construíram sua Torre de Babel, que chegaram exatamente onde queriam e ainda mais, e no final acabaram tirando sua vida. Por quê? Porque não é isso que traz sentido. É como se a gente estivesse subindo uma montanha. Às vezes eu me sinto assim, com a ilusão de que a hora que a gente chegasse lá em cima, aí sim, aí a vida vale a pena. E tem pessoas que estão na nossa frente, que já subiram, que estão lá em cima, e que estão dizendo para a gente: pode até vir, mas não pense que você vai encontrar o que você acha que vai, porque não vai. Bom, viver nesse esquema é pesado e acaba sendo ainda sem sentido. Mas Jorge, existe uma alternativa? Talvez a gente olhe para esse esquema da Torre de Babel e até mesmo se identifica com ele. É assim que eu estou vivendo. Eu encontrei algo que eu acho que vale a pena, estou me dedicando, espero que de alguma forma as pessoas me reconheçam e quero encontrar conforto e estabilidade. Talvez a gente se identifique e pense: eu estou vivendo assim, que alternativa eu tenho? Porque a gente olha para os lados e a gente vê praticamente todo mundo vivendo assim. Mas existe uma alternativa. No mesmo capítulo, exatamente quando aquela história da Torre de Babel termina, com Deus descendo e confundindo aquelas línguas, porque ele viu que aquelas pessoas estavam num projeto
pesado e vazio. Uma daquelas famílias está saindo de lá. E Deus chama uma pessoa daquela família para mostrar uma alternativa. Estavam saindo de Ur dos Caldeus, a Bíblia fala, que é justamente a terra dos babilônicos. Uma família, entre eles um homem chamado Abrão, que depois ficou conhecido como Abraão. E Deus fala com ele o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Farei o seu nome grande e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da face da terra serão abençoados. Deixa a gente trocar um pouquinho em miúdos. Eu queria que você percebesse algo aqui que é muito importante. Vamos colocar esses dois textos, essas duas histórias lado a lado. Na primeira, nós temos um grupo de pessoas que sai e se fixa num lugar. Na história do Abraão, nós também temos um grupo de pessoas que sai e se fixa num lugar. A diferença é que no primeiro, eles fizeram isso de acordo com o que eles bem quiseram. O Abraão fez isso orientado por Deus. Mas é a mesma ideia. Na primeira história, nós vimos pessoas que fizeram algo. O verbo fazer aparece com muita expressão. Na segunda história, o verbo fazer também aparece, só que não é o Abraão quem faz, é Deus quem faz. Farei de você. Terceira coisa que você precisa entender, olha só, na primeira história se fala em tornaremos o nosso nome grande. Essa era a ideia, o nosso nome será grande, nós seremos lembrados e reconhecidos. A mesma ideia aparece no Abraão, só que é Deus quem fala: tornarei o teu nome grande. Enquanto na primeira história eles queriam não ser espalhados pela face da terra, Deus fala para Abraão que ele será uma bênção para todas as pessoas da face da terra. E o que eu queria que você percebesse é o seguinte: essas duas histórias, elas estão lado a lado na Bíblia, exatamente. E elas têm os mesmos verbos, as mesmas ideias, na mesma ordem. Sabe por quê? Porque justamente a Bíblia está nos mostrando uma alternativa ao modelo de Babel. É como se o autor bíblico tivesse falado: olha só, está aqui a história da Torre de Babel. As pessoas vão ler essa história e vão se identificar com ela, vão perceber que isso está descrevendo elas. E elas vão terminar essa história pensando: e agora, o que eu faço se isso aqui não dá certo? E aí vem a alternativa. A vida de Abraão nos ensina essa alternativa. Vamos dar uma olhadinha qual que é a alternativa? Enquanto no primeiro modelo, nós buscamos por aí encontrar algo que vale a pena. No segundo modelo, Deus nos mostra o que vale a pena. Imagina, é como se Deus estivesse dizendo para a gente: eu te conheço melhor do que você mesmo se conhece. Você compreende isso? Sim, Senhor, eu compreendo. Sabe quando os nossos filhos são pequenos e a gente conhece eles melhor do que eles mesmos? Às vezes nem eles sabem o que eles querem, mas a gente sabe. Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Eu conheço, imagina que Deus está falando para nós assim: eu conheço esse mundo melhor do que vocês conhecem. É verdade, Deus, o Senhor conhece, o Senhor que fez. Então deixa eu te guiar para aquilo que vai valer a pena para a tua vida. Coloca a tua vontade em segundo plano e coloca a minha em primeiro plano. Se você for seguir o teu próprio coração, você vai entrar por caminhos que não vão te levar aonde você quer. Mas se você ir pelos caminhos que eu te mostrar, você vai encontrar algo melhor do que você está esperando. Esse é o primeiro passo da alternativa. No segundo ponto, a gente vê que a diferença está no seguinte: enquanto no primeiro modelo nós nos importamos e o que é importante é o que nós fazemos, no segundo modelo o mais importante é o que Deus faz através de nós. Farei de você. Pessoal, isso aqui é uma sutileza, mas faz toda a diferença. Tudo aquilo que a gente fizer, o dia que a gente não estiver mais aqui, não vai com a gente. Entende? O trabalho que a gente consolida, a carreira, a empresa, o dinheiro que a gente faz, o dia que a gente partir, a gente não leva junto, porque não tem valor eterno. Mas aquilo que Deus faz através da gente,
tem valor eterno. E mesmo lá no fim a gente percebe que é significativo. Ou seja, quando Deus me usa para alimentar alguém, quando Deus me usa para consolar, confortar, aconselhar alguém, quando Deus me usa de repente até para convidar alguém para um encontro como esse, para que possa conhecer esse Deus, isso tem valor eterno, isso vai ficar além da minha existência, essa é a ideia. Então percebe, não que o que eu faço não é importante, mas mais importante ainda é o que Deus faz através de mim. Aqui está o acento. Não só isso, não só é mais significativo, como também é mais leve. Percebe, mesmo quando eu tenho que descansar e não posso fazer, Deus ainda pode fazer algo através de mim. Mesmo que eu não possa mais trabalhar por um problema de saúde ou aposentadoria, e não consiga mais fazer, mas Deus ainda pode fazer algo através de mim. Quando eu coloco o centro, o foco, não mais em mim, mas em Deus, não só isso adquire significado, como isso se torna mais leve, é como se eu estivesse tirando um peso das minhas próprias costas. Essa é a ideia. Bom, terceiro contraste. No modelo 1, nós trabalhamos para mostrar o nosso valor e a nossa capacidade. No modelo 2, Deus mostra o nosso valor. Sabe, quando a gente trabalha para que Deus faça algo através de nós, a gente não faz isso por reconhecimento. Até porque se fizesse, a gente ia se frustrar, porque entenda uma coisa, o reconhecimento nunca vem na proporção do esforço. Leva isso para a tua vida, o reconhecimento nunca vem na proporção do esforço. Sempre vem menos. Quando a gente faz algo por amor a Deus, a gente faz por gratidão. É como se a gente pensasse, Deus fez tanto por mim, tanto. O mínimo que eu posso fazer é dar meu tempo e minha energia para que Ele faça algo através de mim. A motivação é a gratidão, mas mesmo assim, de tempos em tempos, Deus permite que a gente perceba o valor do que a gente faz. Eu já vivi isso algumas vezes. Algumas vezes pessoas chegaram para mim e disseram, Jorge, aquilo que você falou lá atrás, anos lá atrás, fez muita diferença na minha vida. Eu às vezes nem lembro o que foi que eu falei, mas são esses momentos que Deus permite a gente perceber que aquilo que Ele faz através de nós é mais significativo do que a gente pensa. Meses atrás eu estava conversando com um dos nossos colaboradores de uma outra comunidade. É um empresário. Ele tem um posto de gasolina e toda sexta-feira ele sai mais cedo do posto, fecha o caixa mais cedo, deixa um funcionário lá. E ele ia cuidar dos adolescentes da igreja, era bem legal. E ele ia lá jogar bola com os adolescentes, fazia às vezes uma comida, aconselhava, conversava, participava do encontro. E um dia ele veio me contar como isso estava sendo significativo e valioso para ele. Esses adolescentes expressavam o carinho por ele. E ele percebia que era algo especial. E ele percebia que muitos daqueles adolescentes não tinham uma referência de pai em casa, mas viam nele uma referência masculina saudável. E ele, com lágrima nos olhos, falou como isso estava dando sentido para a vida dele. O último contraste que a gente percebe é que o foco do modelo número 1 é alcançar estabilidade e conforto. O que eu quero? Ter uma vida boa. O foco do modelo número 2 é fazer diferença junto com Deus, é ser uma bênção, fazer diferença junto com Deus no mundo. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. O objetivo da vida com Deus não é conforto. O objetivo da vida com Deus é maturidade e relevância. E isso normalmente vai na contramão do conforto. Dá para entender isso? A gente não segue a Deus porque a gente vai ganhar tudo que a gente quer. E se for, a gente vai se frustrar. A gente vive com Deus porque a gente quer amadurecer e quer viver uma vida que faz diferença. Bom, aqui está o contraste. E como a gente já viu, esse modelo, essa alternativa, ela é ao contrário, equilibrada. Não é pesada. Não posso dizer que é fácil, mas não é pesada, ela é equilibrada.
ela é sim significativa e traz sentido. E assim como nós temos uma multidão de pessoas que foi naquele modelo número 1, que a gente pode chamar de modelo Babel, e disse: não está aqui, chegamos, construímos a torre, mas não encontramos o que queríamos. Nós temos uma multidão de pessoas que seguiu esse modelo aqui do Abraão, a vida com Deus, e está lá na nossa frente, está dizendo: valeu a pena, é isso, encontramos. Um deles, que para mim é o mais significativo, é um dos maiores líderes do cristianismo, que se chamava Paulo, o apóstolo Paulo. Na sua última carta, o último registro que a gente tem dele, da vida dele, ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo está dizendo que ele acertou. Ele dedicou a sua vida para fazer a vontade de Deus e ser usado por Deus. E ele chega no final e diz aquilo que todo mundo aqui quer dizer lá no final: valeu a pena. Investi a minha vida na direção certa. E aqui eu queria que vocês pensassem algo comigo, por favor. Entenda o seguinte: aquelas pessoas estavam vivendo um projeto de vida em torno de si mesmas. O futuro daquilo era pesado e vazio. Deus frustra aquele plano, faz com que eles se espalhem. E uma daquelas pessoas, Deus ensina para eles uma alternativa. Se não tivesse tido aquela frustração, essa pessoa não teria entendido essa alternativa. E aí a minha reflexão às vezes é a seguinte: será que Deus não usa as frustrações da nossa vida para nos mostrar que a gente está no modelo de vida errado? Será que Deus não usa as frustrações da nossa vida? Será que Deus às vezes não permite que as coisas não deem certo, para que a gente perceba que a gente está construindo um projeto de vida em torno de nós mesmos, e o futuro disso é trágico? Será que Deus não usa as decepções da nossa vida para que justamente a gente perceba que a gente precisa viver um projeto de vida junto com Ele? Senão, o futuro é vazio. Será que as frustrações não são uma maneira de Deus falar para nós, ou nos chamar para viver com Ele? Um teólogo muito conhecido chamado C.S. Lewis falou que, certa vez, que o sofrimento é o megafone de Deus para a gente ouvir Ele. Bom, enquanto no primeiro modelo nós temos um ser humano desconectado de Deus, que é isso que acontece, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, já falamos disso nos últimos encontros, eles rompem com Deus o relacionamento porque eles querem viver uma vida autônoma, eles querem mandar no seu próprio nariz. Então nesse primeiro modelo a gente tem exatamente isso, um ser humano desconectado de Deus pelo pecado, vivendo ao redor de si mesmo, eu no centro, vendo a Deus como alguém a serviço da sua vontade. Não pense que aquelas pessoas lá na Torre de Babel não viviam algum tipo de espiritualidade, viviam sim, eram pessoas religiosas, mas eles buscavam um Deus ou deuses que simplesmente apoiassem os seus planos. O centro ainda era a sua vontade. Eles queriam uma espiritualidade que simplesmente dissesse: vai que vai dar certo, vai que teu sonho vai se realizar. Eles não queriam um Deus que frustra os planos dele, como aparece na Bíblia, e que acabam realmente não conseguindo o que pretendem. A alternativa justamente mostra o ser humano reconciliado com Deus, vivendo ao redor dele, fazendo de Deus o centro da sua vida, e fazendo da vontade de Deus a prioridade máxima do seu coração, enxergando a si mesmo agora como alguém a serviço da vontade dele, percebendo que Deus está fazendo algo no mundo e eu posso fazer parte, e conhecendo um novo nível de propósito e sentido. Isso eu tenho visto, pessoas que se dedicam a Deus dessa forma, conhecerem um novo nível de sentido e propósito que elas nem pensavam que seria possível. Bom, Rick Warren é um autor que escreveu um dos livros mais conhecidos da história sobre sentido e propósito de vida. E ele diz exatamente o seguinte: a procura pelo propósito, sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos.
Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, como: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? E ele continua: é somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todas as outras coisas levam a um beco sem saída. Bom, para a gente já ir para o final, nós temos visto nesses últimos 3 encontros que nós encontramos sentido quando nos relacionamos com Deus. Falamos disso há 2 semanas atrás. Encontramos sentido quando buscamos refletir o seu caráter. Falamos disso na semana passada. E quando fazemos a sua vontade servindo as pessoas, sendo instrumentos da sua vontade. É para isso que Deus nos fez. E assim a gente encontra vida que vale a pena. Mas como a gente consegue fazer disso o nosso sentido? Como a gente consegue fazer essa mudança no nosso coração? A própria Bíblia vai dar uma pista muito linda nesse texto que a gente leu no começo. Quando o pessoal está construindo aquela torre, a solução começa quando Deus diz: desçamos. É como se Deus estivesse dizendo: a solução não está em eles subirem até aqui, a solução está em a gente descer e consertar a situação. Deus diz: desçamos. Mas o que as pessoas daquela época não imaginavam é que Deus estava sendo literal quando Ele disse isso. Porque Ele se fez um ser humano e realmente desceu, e realmente veio até nós através de Jesus Cristo. Ele desceu do céu até nós, se fazendo um ser humano. Por quê? Ele nos ensinou, e Ele morreu e ressuscitou, e quando Ele morreu e ressuscitou por nós, Ele estava consertando o nosso relacionamento com Deus. Isso era o que precisava ser feito para que a gente fosse perdoado do nosso rompimento, do nosso pecado, da nossa maneira de tentar viver a vida para nós mesmos, sem Deus. Quando Jesus morre, Ele não só conserta o nosso relacionamento com Deus, Ele também nos convida para sermos seus seguidores. E a gente viu isso semana passada, que nós passamos então agora a colocar Jesus como a nossa direção, e Ele começa a transformar o nosso caráter para que a gente se pareça cada vez mais com Ele, para que a gente perdoe e ame cada vez mais como Ele fazia. E quando a gente entende esse amor, quando essa história impacta a gente, nós conseguimos fazer da sua vontade o centro da nossa vida. Nós conseguimos fazer dele o centro do nosso coração. A gente consegue deixar a nossa vontade em segundo plano e começa a colocar dele. Se um Deus me ama tanto assim, a ponto de descer do céu e morrer numa cruz por mim, é porque Ele quer o melhor para a minha vida. Diante disso, eu queria que você avaliasse: onde você tem procurado sentido? No trabalho, nos filhos? Será que você tem procurado sentido no lugar certo? Avalie também o que tem sido o centro da tua vida, Deus ou você mesmo? E se você diz: não, meu centro é Deus, faça-se a pergunta: as tuas atitudes comprovam isso? Porque eu tenho visto muita gente dizendo: não, Deus é o centro da minha vida, mas às vezes não consegue nem tirar um tempinho para entender mais a vontade de Deus, não consegue realmente, ou vamos dizer assim, quando tem uma decisão a ser tomada, não se para, não pergunta: Deus, o que tu queres para mim? Queria convidar vocês a tomarem algumas decisões, porque a vida de fé é assim: a gente não toma a gente não vive uma vida com Deus só a partir do que a gente ouve, mas a partir das decisões que a gente toma. Decida buscar sentido em Deus. Decida fazer da vontade dEle o centro da tua vida. Decida ser um instrumento dEle aonde você for. Essas são as decisões mais importantes da nossa vida de fé. Quando a gente projeta a nossa felicidade, a nossa realização em Deus. Quando a gente, convencido pelo amor dEle,
dá para Ele, ou devolve a Ele o controle da nossa vida de forma voluntária. E quando a gente entende que Ele está fazendo algo extraordinário no mundo e que a gente pode fazer parte disso, ser um instrumento dele para fazer algo realmente significativo. Se você tomar essas 3 decisões, você está vivendo uma vida de fé de verdade. Você está vivendo o cristianismo de verdade. Pensa nisso.